Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Empreender Opinião, de novo com a série Law Talks, hoje recebendo nosso convidado Ed Fortunato. O Ed é graduado em Ciências Contábeis, com MBA em Planejamento Tributário Nacional e Internacional pelo IBDT e pela FIPECAP, executivo com mais de 20 anos de experiência em posições de liderança em nível global, atuando em multinacionais como a KPMG, Ernst Young, Construtora Odebrecht, Camargo Corrêa, Atento e Samsung. Atualmente é conselheiro, inclusive conselheiro, coautor da obra Os Conselheiros, que inclusive agradeço muito, viu, Ed, pelo presente, pela dedicatória aqui. Eh, e o propósito atual é criar soluções estratégicas para minimizar a carga tributária e maximizar o fluxo de caixa com foco em potencializar resultados a fim de mudar o patamar das empresas. Então hoje a gente vai ter um episódio do Law Talks falando muito focado inclusive na reforma tributária, que é um dos principais assuntos do momento, né, Ed? Então seja muito bem-vindo ao podcast Empreender Opinião, a série Law Talks. Antes de entrar no tema, eu queria inclusive que você passasse para a gente um pouquinho da sua experiência, como foi a sua trajetória nesse mundo aqui do direito tributário e da contabilidade. Bom, Fernando, em primeiro lugar, é uma satisfação estar aqui contigo para falar sobre esse tema tão pujante no Brasil, o impacto da carga tributária nos negócios do Brasil. A minha carreira, hoje, diria que sou empreendedor, porque começou aos 12 anos vendendo picolé no bairro para ajudar minha família. Aos 14, a primeira experiência CLT, eu queria ser engenheiro mecânico, e aí fiz Senai com 12 anos. Com 17 fiz desenho mecânico na ETEC. E aí não consegui ser engenheiro mecânico, fui para contabilidade, facilidade com números, e aí iniciei minha carreira no tributário. Sim. Alguns estágios, passei no processo seletivo da Ernst em 2004. Naquela época era bem complicado passar 6 meses, 9 fases, e aí iniciei minha carreira tributária, Como trainee na Ernst Young, como né. trainee na Ernst É Young. um processo bem Eu complicado tinha mesmo. já atuado em algumas empresas como consultor. Fui até consultor sênior, mas tributariamente falando, quando você vai para uma Big Four, tem esse peso Sim. de revisar grandes empresas, várias atividades ao mesmo tempo. Então, em 8 anos, revisei mais de 100 empresas de atividades distintas. E aí veio a crise de 2009, a crise imobiliária. Então, eu passei por 2 crises já na minha carreira. Fui para os Estados Unidos melhorar o nível de inglês, que eu tinha algumas férias vencidas. Uhum. Quando eu voltei, começava a se falar em planejamento tributário, que a Receita está se informatizando. Eu falei: "Opa, tributário é muito mais amplo que só a IRCS". Sim. Apareceu a oportunidade da Odebrecht. A Odebrecht, uma atuação em 35 países, até Copa do Mundo e Olimpíada. A Odebrecht pouco atuava no Brasil, então a gente atuava em 35 países, 122 filiais, e aí fui responsável por reestruturar essa área internacional e trazer, consolidar em 7 camadas todo o resultado. E responsável por fazer o planejamento tributário de compra de equipamentos, novos, projetos, a compra de aeronaves para hold. Então tudo que a gente tivesse que comprar de equipamentos de milhões de dólares, por onde eu comprava. E aí você começa a ter essa noção do que é o jogo do resultado e não só do faturamento. Sim. Eu tenho que ter grandes faturamentos, mas também grandes resultados. E aí o tributário acaba sendo o fiel da balança. É um dos que mais auxilia no Se no você faz uma numa linha das reta linhas, né, do resultado. da China até o Brasil, 35% de carga tributária. Se você faz o zigue-zague utilizando planejamento e principalmente acordo de bitributação, você paga 8. Nossa, é uma imensa diferença. Então fiquei alguns anos na Odebrecht. Depois da Copa do Mundo, ah, apareceu a oportunidade para a Camargo Corrêa, e a Camargo Corrêa tinha já desfeito o departamento de planejamento tributário. Quando perceberam, falou: "Opa, estamos perdendo muito resultado". E aí me convidaram para fazer o processo seletivo, passei, fui responsável por estruturar de forma global, e aí diretos, indiretos, nacional, internacional. Teve uma atuação pujante, a gente trazendo grandes resultados, ah, até o advento da Lava Jato, que é um capítulo à parte. E aí eu fiquei ainda 1 ano. Então por isso que eu passei 2 crises, crise imobiliária e crise da Lava Jato, Hum. que traz bastante experiência também. Navegar em lagoa, você ganha certa experiência, mas navegar num mar Mais revolto? revolto, Uhum. então trouxe bastante experiência. Ah, Acabei aceitando uma oportunidade para a Atento. A Atento era um braço da Telefônica, Uhum. antigamente.
Então, mais uma vez, atuação Odebrecht consolidava 35 países, na Camargo Corrêa 19, na Atento, 18 países, sempre consolidando muito e fazendo uma análise por filial. Eu posso ter, de repente, países na América Latina que eu tenho muito resultado, Guatemala não. Então, quando eu consolido, eu tenho que explicar o inexplicável. Um Sim. país que dá prejuízo, a carga tributária fica negativa. Então eu preciso explicar porque eu tenho essa despesa que está influenciando a minha carga tributária. Nesse meio tempo fui empresário, durante 10 anos empresário, fui proprietário de uma autopeça até médio, grande porte, então eu acabei visitando todos os lados da cadeira. Sim. Fiquei alguns anos na Atento. A Atento era uma empresa listada na bolsa de Nova York, então uma gama de burocracia muito mais arrojada, revisões trimestrais, 6K, 20F. Fui depois para a Samsung, fiquei quase 4 anos na Samsung, consolidando só 7 países, tive a oportunidade de ir para a Coreia, visitei muitos países na minha carreira, e sempre tem essa visão global do tributário, como se faz negócio e principalmente como o tributário pode fazer a diferença nos resultados das companhias de forma global, culturas diferentes. E há cerca de 2 anos, me vi numa situação de que eu tenho já grande experiência liderando equipes globais, gerando grandes resultados, mas que o nosso país ainda não leva a sério a questão tributária. E talvez a reforma agora faça todo mundo realmente cair e ter noção do que o tributário pode fazer pelo resultado. Os empresários nacionais costumam jogar o jogo da receita, Uhum. administra a empresa pelo caixa. Tem que começar a jogar o jogo do resultado. Sim. E o que pode prejudicar o resultado, o que pode machucar o resultado, e dentre os vários aspectos, um planejamento tributário inadequado certamente prejudica o resultado. Ele nem tem noção de quanto perde. Quando eu falo com o empresário hoje: Ed, eu tô tranquilo, meu contador está cuidando, eu estou simples, eu tô na melhor regime tributário possível". Então tudo simples é simples para o governo, É. porque taxa sobre a receita e normalmente o empresário não tem resultado. Se não tem resultado, não deveria ter imposto. Uhum. Com certeza. Então hoje, essa experiência toda, participei do livro, Os Conselheiros, que dão base hoje para minha atuação de consultor, conselheiro, palestrante, desse apoio na reestruturação. Meu propósito hoje é trazer para o empresário, para a empresa nacional, essa estrutura mínima necessária para ter resultado, Sim, ter essa visão de resultado. Poder ter um balancete, olhar dados e tomar uma decisão de forma assertiva, pensando na perenidade da companhia. sim. E não só ter os balancetes para eventualmente entregar em alguma Brigar apuração. transacetórias. Na verdade, para você enxergar o raio-x da sua empresa e saber para onde caminhar, né. Numa multinacional, nós olhamos o contrato de forma, ah, business, pensando em negócios antes da assinatura. Se você conversa com um empresário nacional, nunca que ele vai recusar um contrato de 10 milhões. Ele assina primeiro porque ele está olhando o caixa está negativo, eu preciso desse faturamento. Numa multinacional, nós olhamos o contrato e falamos: "Esse contrato, já fizemos toda a análise, ele me dá um prejuízo de 2 milhões, a gente não vai assinar". Então eu fiz o planejamento Sim. pré-assinatura de contrato. E viu que o contrato não vai trazer resultado, muito pelo contrário. Então, se numa multinacional esse contrato dá um prejuízo de 2, numa nacional que não tem um sistema lapidado, vai dar um prejuízo talvez de 8 milhões. Sim, E aí ele fica correndo atrás de novos contratos para repor o caixa, sim. porque ele trabalha à base de caixa. Ele só joga o jogo do faturamento e não o jogo do resultado. Você reputa isso, Ed, a questão da falta de especialização, de estudo do empresário brasileiro na parte de gestão, finanças, tributos mesmo? Você acha que pode ter alguma relação com isso? É a boa parte dessa cultura, essa falta de profissionalização e de a compra de profissionais, vamos assim, compra de serviços Sim, especializados. No CPF, o empresário ele compra serviço especializado, seja de um personal trainer, de uma yoga, ele compra whey protein, ele paga caro e ele fala: "Olha, isso vai melhorar a minha saúde". Contudo, no CNPJ, ele continua sempre na poupança. sim, Contador, e ele fala: "Não preciso de mais nada". Se você conversar com um empresário nacional, ele fala: "Ed, você aplica em criptomoeda?" Eu falo: "Não". "Como não? Você está perdendo dinheiro". "Você aplica em ações?" Eu falo: "Não". "Como não? Que mundo você vive?" Agora quando você conversa sobre CNPJ: "Não, Ed, eu não preciso da sua atuação, eu não preciso de advogado, eu não preciso de consultor, o meu contador dá conta tranquilo". um ponto importante, né, o empresário não necessariamente precisa deter o conhecimento, mas investir
em material humano, em Se a cercar de pessoas capital humano. que tenham esse conhecimento, né, e é um investimento de fato, porque um planejamento equivocado, um não olhar, na parte de receita e despesa, etcétera, pode prejudicar muito o resultado do negócio no final do dia, e é o que mantém a empresa caminhando, né. Então A tem que gente ter conversa com equilíbrio. empresários, o que você mais escuta é: "Eu preciso crescer". E aí eu tenho um contraponto. Hoje você fatura 100 milhões. Você quer faturar 200 para melhorar seu resultado em quanto? 10%? "Ah, Ed, eu quero 10% de retorno". Contudo, talvez a solução não seja crescer, porque se você dobra o seu faturamento, você vai dobrar todas as despesas, contratar pessoal, mudar para um espaço maior, comprar maquinário, vai ter muita despesa atrelada a isso. Se você consegue, de repente, mudar o seu regime tributário e ter uma eficiência tributária de 5% que seja na sua margem, 5 milhões nós temos 5 milhões. Sim, E você não precisou vender nenhum real a mais. só Só mexeu. se reestruturar Sim, e começar a trabalhar a carga tributária. perfeito. É que aqui também, Ed, assim, vamos também tentar entender um pouco o empresário brasileiro. É uma confusão de tributos, né. E é aí que a gente entra no cerne do Da tema de hoje, né. A reforma tributária, ela vai de fato simplificar? Porque, que a gente percebe que estamos importando conceitos de fora, né, eh, centralizando em alguns impostos, em alguns poucos impostos. Mas de fato ela vai simplificar? Irá simplificar, só que num primeiro momento para o governo. Tá. O IVA já tem esse advento do IVA já é utilizado por 175 países. Eu atuo com IVA já desde 2009. Hum, Já atuei quase 40 países na minha carreira. Ocorre que, do meu ponto de vista, eu sou a favor do IVA. Eu já fui empresário 10 anos. Ele vai trazer justiça ao empresário que tem o seu tributário, a sua forma de negócios com o mínimo de compliance, vamos assim dizer. Ele vai trazer justiça na concorrência. E aí eu te explico por quê. O governo vai passar a reter o imposto já no pagamento do boleto. Uhum. Hoje, o empresário trabalha, muitos dele com o seu caixa, com esse percentual de imposto, trabalha 35 dias, faz a sua apuração e depois gera um boleto para quitar o pagamento. E dependendo da concorrência, alguns empresários não pagam imposto, faz caixa com dinheiro de imposto e consegue até oferecer um produto com valor menor. O primeiro financiamento do empresário É um é imposto. o imposto. Isso No mínimo 35 dias que ele atua é com muito claro. com o valor do imposto no E se caixa. e se não recolhe, é de fato o empréstimo que ele está Exato, pegando. Sim, exato. E aí o fisco tem 5 anos para te fiscalizar, e você que paga imposto em dia, você fala: "Eu sou penalizado por pagar em dia? Porque o meu concorrente está oferecendo um produto com preço menor com valor de imposto". sim. É. E o consumidor final não quer saber, ele quer olha o preço. E é uma tristeza, porque, assim, uma carga gigantesca, então a gente entende empresário que tem dificuldade para recolher, mas por outro lado, a questão de concorrência, para quem não recolhe, é infinitamente mais fácil Exato. você precificar para baixo o seu Pra produto, ganhar o seu mercado. serviço, sim, para ganhar mercado. Então vai trazer uma justiça, vai colocar todo mundo no mesmo patamar. O governo vai implementar o IVA implementa uma sistemática que se chama split payment, que tem 3 passos. O passo um, emite nota fiscal. Passo 2, o fornecedor paga o boleto. Passo 3, a instituição financeira já segrega. Estamos falando em IVA de 28%, na casa de 28. Então o empresário vai receber 72% no seu caixa, o governo já recebe de cara 28%. Primeiro alerta, que está pouco se atentando, o fluxo de caixa da empresa já vai ser penalizado de cara. É, penalizado, não sei nem se é penalizada a expressão, mas assim, vai modificar a dinâmica, Eu totalmente, né. digo penalizado, porque É, porque vai hoje ele modificar, atua com porque hoje ele considera esse ele caixa como se fosse dele, né. exato. Ele recebe 100% do valor da nota, trabalha com esse valor 35 dias e S depois faz o recolhimento do imposto. sim. Então vai mudar totalmente a sistemática. Ed, assim, me lembrou, não tem a ver com o que a gente está falando, mas me lembrou bastante as concessionárias de saúde, de planos de saúde.
Você faz a sua consulta, faz o seu exame e pede o reembolso, eles vão te reembolsar mais 30, de mais 60 às vezes, estão analisando para te reembolsar. E nesse inteirinho estão trabalhando com o dinheiro, né. Exato, perfeito. O que na minha visão é um absurdo, Quando né. a gente trata de milhões de reais, Exatamente. dá um retorno muito grande. A quantidade de segurados que ela está retendo o valor, trabalhando com o dinheiro que poderiam estar com o dinheiro deles, né, É isso, em caixa, né. é isso. Então é o primeiro advento, que poucos se atentam, na questão da reforma tributária. Além da alíquota que é 28%, Sim. estão se falando de 28, a questão do split-payment, que muda a sistemática de recolhimento, que aí para o lado do governo, para diminuir a sonegação, os golpes tributários, que é o fiel da balança. Então a reforma já traz essa inteligência e essa diminuição da sonegação fiscal. Uma retenção na fonte, vamos dizer assim. Isso, perfeito. Da parte de pensando em economia, melhora a economia. Traz todo mundo para um patamar e faz todo mundo se mexer pensando em novas estratégias para tentar viabilizar o seu negócio. Equaliza todo mundo, né, Coloca todo mundo no mesmo patamar. dá essa dificuldade de caixa, então eu acho que esse é um ponto complicado, talvez precise de capital de giro, etcétera, mas quem não recolhe vai acabar recolhendo de qualquer forma. Exato, é Aí automático. isso, vai caminhar algumas empresas pra crise, mas enfim, por falta de planejamento de gestão, que Isso. é da vida, né. E tratando do IVA em si, nós continuamos com uma jabuticaba. Quando a gente fala de IVA, é um imposto apenas. O Brasil ele vai alterar a ICMS e ISS para IBS e, o IPI e o PIS/COFINS para CBS. Aí temos um terceiro imposto, que é o tal do imposto seletivo, que é sobre bens prejudiciais à saúde. Então nós temos 3 impostos, Sim, que teremos uma alíquota fixa, contudo, estados e municípios podem ter um range para trabalhar. A gente acaba com a guerra fiscal, porque hoje o imposto é recolhido na origem e agora passa a ser recolhido no destino. sim. Então todas as empresas que atuaram com planejamento tributário, principalmente comércios e varejos, pensando que a tributação é na origem, cai por terra. Vão ter que mudar totalmente o planejamento. Então traz de novo uma equalização em termos de justiça, em todos os estados têm o mesmo nível de condições. São Paulo, por exemplo, perdeu muitas empresas do setor automotivo para o Nordeste por questões de incentivo fiscal. Então isso cai por terra, coloca todo mundo de volta no jogo. Mas algumas atividades vão ser, ah, num primeiro momento, prejudicadas, por exemplo, serviço, Sim, porque o IVA atua com valor agregado. sim. A gente acaba com o efeito cascata, mas quando você fala de serviço, em teoria, serviço não tem valor agregado, porque eu não comprei bens. Então eu vou ser tributado 28 na fonte. Não, sim. Então, uma dica que eu dou para os meus clientes é: você vai ter que começar a trabalhar e rever a sua operação. Se você tiver algo que você implementa no seu serviço, você de repente vai ter que dividir suas notas, Sim. faturar metade produto, metade serviço. Isso. Porque são dinâmicas distintas. Exato. Ah, legal. E as pequenas e médias empresas, Ed? Porque assim, a gente sabe que os grandes players, eles costumam ter mais assessoria e etcétera, e Eles investem conseguem bastante. investem bastante, e por essa razão eles caminham de uma forma melhor. Mas a nossa economia está totalmente não, mas grande parte baseada nas pequenas e médias. Como é que você enxerga essa reforma para esses tipos de empresa? Olha, o que eu escuto hoje é se a lei ainda entrar em vigor, algo que não acontece, porque o Brasil tem excelentes produtos e serviços, se a gente comparar com produtos e serviços do exterior. O brasileiro sai daqui para ir para os Estados Unidos comprar uma marca média e volta aqui, mas é importado. Sim, Infelizmente, eu só trabalhei em empresas nacionais e transnacionais que romperam a barreira do milhão para o bilhão, porque pensam como multinacional. O empresário nacional, ele faz do produto dele um produto de excelência e referência, às vezes América Latina. Contudo, a administração continua da mesma forma que o pai criou, sim. de 30 anos atrás. Sempre foi assim, né, vamos manter dessa forma. A fábrica cresceu, hoje ele tem 10.000 funcionários, tem 3 filiais, equipamentos que custam milhões de dólares, mas o administrativo é o proprietário, uma pessoa para o departamento pessoal, uma pessoa para o faturamento. E o contador tocando o balancete. Eu tenho um cliente que fatura 300 milhões, ainda só atua com o contador. Isso quando não são da mesma família e etc. Parentes, mulher, esposa, Filho. cunhado, e a reclamação vem do governo. Numa multinacional, a gente olha
estratégias, soluções. A lei é a mesma para todos. Se a lei é a mesma para todos, por que que uns têm resultado de milhões e outros têm prejuízo de milhões? Sim, Para pequenas e médias, voltando ao seu ponto, ele vai ser obrigado a se reestruturar, ele não vai ter alternativa. sim. Por 2 motivos: não vai atingir o simples no primeiro momento a reforma tributária, atinge presumido e lucro real. Contudo, as empresas multinacionais, vão ficar de olho em comprar de fornecedores que geram crédito. A partir do momento que eu tenho a E os geradores de crédito não estão no Simples. os geradores de crédito não são simples. Esse é o ponto. Então hoje o empresário que está no simples, mas ele é simples porque ele se esconde atrás do regime tributário. Porque Porque ele às vezes ele criou tem vários 10 CNPJs. CNPJ, 20 CNPJs, então ele é simples por conta do regime tributário, mas quando você consolida o faturamento, ele já poderia ser lucro real há muitos anos. É um ponto, a gente até estava conversando antes de entrar para gravar, né, a gente observa muito no Brasil uma empresa, né, um organismo empresarial com 3, 4, 5, infinitos Acredito. CNPJs, né. "Ah, não, mas são e ainda muitas vezes na minha área, tem advogados que falam: "Não, mas são personalidades jurídicas diferentes, são não, gente, é a mesma empresa, só abriu mais CNPJs por conta É de um distúrbio planejamento econômico, fiscal, que inclusive exatamente. corre um risco tremendo da Receita. A Receita está se policiando, está criando robôs para investigar cada vez a fundo essa questão do grupo econômico. Sim, Então, organismo único, né. único, com a mesma carteira de cliente, mesmo local, mesma É a atividade, empresa, aí. né, só dividiu o E CNPJ eles não para param para perceber planejamento. que no Simples, o faturamento é pela Receita. E quase todos os clientes Simples presumido, eles não têm resultado. Então se não tem resultado, não deveria ter imposto, mas ele já paga sobre a Receita, Entendi, porque ele não olha resultado, ele só olha caixa. só olha a caixa. Então ele vive em função de novos contratos. Então, em tese, até é um planejamento ruim, porque está pagando quando não deveria. Quando eu faço o diagnóstico Simples, presumido lucro real, sempre o melhor é o lucro real, sempre. Sim, Aí, Ed, é complexo. Sim, é complexo, mas é o diferencial. Você acha que as empresas criam estrutura de planejamento tributário com 30, 40, 50 pessoas para dar prejuízo? Não, é para trazer retorno. sim, E aí essa empresa do Simples, por exemplo, agora ao abrir um CNPJ, abrir uma empresa, ela vai ter que fazer uma pré-análise. Qual é a minha atividade? Qual para quem eu vou vender? Se para quem eu vou vender vai me cobrar que eu esteja na reforma tributária, porque ela precisa de crédito, então já preciso aderir à reforma tributária. Então, de repente, eu não posso ser simples, eu já vou para presumido ou lucro real direto. sim. Então, talvez a gente veja um movimento das empresas contrário ao que a gente sempre observou, diminuindo os números de CNPJ, porque não vai fazer sentido ficar no Simples, porque eu não serei contratado Por pelo meu por cliente, bons clientes. por bons clientes, porque eu não vou gerar crédito para eles. Exato. Entendi. Principalmente se eu vendo para empresas e não só para consumidor final. Então esse advento da reforma tributária, ele vai reestruturar o mercado como um todo, não só médias e grandes. As pequenas vão ter que se reestruturar para continuar vendendo para empresas lucro presumido, lucro real. Então o governo ele de forma assertiva, ele vai regularizar e fazer com que o mercado se reestruture ao mesmo pé que empresas nacionais são predominantemente nacionais, eu digo a sua atuação e administração. Ele vai ter que se mudar a forma de pensar Sim. e principalmente de atuar. Você entende que até por conta disso que as empresas nacionais têm dificuldade de fato alavancarem o crescimento, né, crescerem muito a ponto de se tornarem empresas de bilhão? As empresas não conseguem romper o milhão por bilhão por isso. Nós temos alguns exemplos, você pega poucos empresários no Brasil, infelizmente eu trabalhei em alguns das poucas que romperam, você pega hoje a CIMED, é um grande exemplo, porque ela tem essa visão de multinacional, por isso que Sim, ela rompeu. Eu fui contratado agora para reestruturar, uma empresa nacional que acabou de ser vendida para um grupo multinacional. A empresa existe há 30 anos, nunca contratou profissional, sempre acha caro. uhum, Estava na mão de contador faturando quase 300 milhões. Primeiro mês que passa para a mão de um multinacional: "O Ed, vem cá, vamos conversar, preciso reestruturar e criar uma estrutura mínima necessária de forma corporativa, sim, porque hoje eu só tenho um contador que", nem balancete eu tenho, porque o regime tributário diz que empresa médio porte que está no Simples ou no presumido não precisa ter balancete, porque a única preocupação do governo é quanto você faturou. sim, Então me dá aqui, quanto você tem de despesa e qual o resultado, o sustento da sua família, é por sua conta. sim.
Você escolheu regimes tributários que não precisam me informar por isso, mas eu tenho algo para morder com base no faturamento. Então quando você chega para conversar com o empresário, ele fala: "Ed, eu tô bem". E alguns são até arrogantes e falam: "Você acha que eu consegui isso aqui como? Quer você me ensinar a fazer?". Só que de repente o que eu trago de contraponto é: você teve 1.000.000 de resultados, poderia ser 2, poderia ser 3, poderia ser 4. Olha o quanto de dinheiro você está deixando na mesa. Deixou na mesa. Então a culpa não é do governo, esquece, para de pensar que o governo é o culpado, porque a lei é a mesma para toda. A multinacional reporta quantos milhões de dólares para sua matriz dos Estados Unidos? Sim, Tá usando a mesma lei que você poderia usar. A regra do jogo é a mesma. sim. O que difere é a questão da organização. Da administração, de quão você é profissional no administrativo, assim como você é no operacional, Sim, porque na fábrica você é referência a nível, às vezes, América Latina. Por que você não traz um pouco dessa excelência para o administrativo? sim, E se acerca de profissionais categorizados para trazer resultado. sim. Não olha aquela fatura, você vive isso como consultor, como uma despesa, é um investimento que vai te trazer retorno. Qual que você acha que é a principal diferença na organização das multi para essas nacionais pequenas? É de fato esse não investimento na organização de um setor mais com uma inteligência melhor para se planejar, para administrar? É, a multinacional se acerca aqui caixinhas de especialistas para cada item, para cada especialidade. Sim, Então, quando sai uma lei nova, o que a gente perde tempo é olhando ali e falando: "Ó, quais são os pontos que eu posso tentar usar de soluções e estratégias diante da minha operação?". Eu disseco a lei olhando para a minha atividade. Ah, de repente eu tenho Brasil é um país regional e a lei permite. É uma das se eu mudar o meu CD desse município para esse município, eu consigo ter uma redução de carga tributária. A minha atividade está nesse KNAI, mas é parecido com esse outro e de repente eu consigo criar um novo produto e enquadrar nesse KNAI, que vai ser bem parecido do meu produto, e eu tenho uma redução de carga tributária. Eu crio soluções. sim. O empresário nacional, infelizmente, ele passa o tempo todo, as minhas conversas com o empresário nacional ah, 60%? Não, porque o governo, não, porque o prefeito, porque o político, porque o governador, porque o presidente, e não sai Esse tipo ma desse mas é círculo vicioso. essa a regra do jogo, não adianta você reclamar. Exato. Ou você vai empreender em outro país, mas já que tá aqui, você tem que E resolver. quando você apresenta para ele uma solução, uma proposta, uma solução de alguns profissionais, você vive isso no seu dia a dia. Sim, "Não, eu não tenho dinheiro, se eu tivesse esse dinheiro eu estava rico". Só que tá deixando muito dinheiro na mesa, anualmente. Se a gente pensar que a reforma começa em 26, as empresas grandes já em fase de teste, e se ela está em fase de teste, ela só vai comprar de quem vai gerar crédito, ela sim, já vai começar a jogar o jogo do resultado. A a mudança de regime tributário acontece sempre em janeiro. A janela, assim como no futebol, é janeiro. Se eu perco essa janela, só em janeiro de 27 eu vou ter uma nova oportunidade. Então os empresários estão ainda: depois eu vejo isso, depois eu vejo isso". Se eu passar janeiro, eu vou mais um ano mais um ano. perdendo clientes, bons clientes, que só vão comprar de quem gera crédito, e só vou ter uma nova oportunidade em 27. E eu vou jogar esse jogo da reforma tributária usando 2 sistemas por 7 anos, inicialmente. Se eu não consigo ser eficiente com um regime, imagina com Imagina 2. com 2, já é uma confusão com um, imagine com 2. Esse recado, de que você está dando para os empresários brasileiros é muito importante, porque vejam, vai ser necessário se planejar. Quem não se planejar vai ficar para trás. Só um dos pontos que na minha visão é o principal é a questão de você perder clientes por não gerar crédito, ou seja, tem que já agora começar a enxergar os riscos e buscar esse novo planejamento. Eu tenho clientes que 80% da carteira está com um cliente apenas. Nossa. E você imagina a partir do momento que esse cliente falar: "Você não gera crédito, eu não vou trabalhar mais com você". O que já é, assim, o princípio básico de você manter uma empresa saudável, é você pulverizar o faturamento. Se você está concentrado em um, a as chances de você, entrar numa crise são enormes, porque mudou algum diretor lá de dentro que quer te tirar, acabou, né. Então Voltan já está errado aí, ainda mais se não se planejar. eu tenho um caso que o cliente perdeu o gerente comercial e levaram 70% do faturamento dele. Nossa, Outra questão, voltando descarta ao a seu empresa, ponto, quebrou. é óbvio, tem Ah, o quem vol tem margem de 70%. Voltando ao seu ponto, é a questão de multinegócios. O empresário nacional, ele se acomoda.
empresa multinacional, multinegócio. Saiu uma reportagem da Forbes outro dia que a Pepsi fatura o dobro que a Coca. Pelos Ela negócios tem ela tem paralelos. ela vende salgadinhos, Sim, e vender salgadinhos dá o mesmo faturamento que a Coca dá vendendo o seu sim, portfólio. sim, Então, a questão de multinegócios é o diferencial entre a empresa passar do milhão para o bilhão. Um sim. empresário nacional muda a geração, meu pai começou assim, meu avô começou assim, eu nasci assim, eu cresci assim e assim eu vou morrer. Você que atua com falências, seus próximos anos vão ser bem corridos, vamos assim dizer, Desafiadores. desafiadores, porque muitas empresas, infelizmente, o mercado vai encolher, Sim. porque o empresário nacional ele demora para se reestruturar, jogando a culpa no governo. E demora para investir nisso, para entender a Ele importância age pela dor. disso. É, exatamente. E no simples ele não tem dor. Sim, Porque o contador manda o boleto do DARF simples, que sim. vende a ideia que é simples, não tem o que fazer, não preciso de balancete. Quando eu pergunto para um cliente: "Manda o balancete", ele não tem balancete. Como é que você fatura 300 milhões e não tem balancete? Uhum. Nossa senhora. Como é que você toma decisão Esse é o ponto. Como é que você baseado em baliza, né, no nos seus passos, você não enxerga a tua empresa. hoje ele toma a decisão: "Olha, eu tenho um contrato de 1 milhão, meu caixa tá zero, então eu preciso desse contrato". Só que esse contrato pode ser prejuízo. Só que prejuízo sendo eficiente. Se cai na estrutura dele que é ineficiente, esse prejuízo multiplica. Sim, Então ele tá sempre correndo atrás de novo contrato, porque o caixa dele tá sempre negativo. sim. Não, e o pior, são os casos que você comentou, Ed, que gera resultado, etcétera, não poderia gerar muito mais, mas ele está satisfeito, ele acha que está ok, né. Inclusive para romper barreiras. O mercado da América Latina é um mercado pujante. Sim, Toda a América Latina já atua com IVA, é um sistema tributário bem mais fácil de se lidar. Ah, a gente tem N oportunidades. Um bom produto no Brasil, ele já consegue competir com o mundo. A barreira tributária que impede. Um produto médio no Brasil pode ser um produto excelente na América Latina, porque a sim. América Latina é carente de bons produtos e serviços. E de repente você pode ampliar os horizontes. Ed, essa sua experiência na atuação em empresas que com atuação em vários países, te facilitou bastante para poder entender a questão da reforma tributária, porque de fato, são conceitos importados, né. Acho para você foi mais simples esse entendimento Total. por já estar acostumado com esse Já estamos nessa discussão há quase 30 anos da reforma. sim, Quando começou a falar de IVA, para já mim já é conheci normal, porque só o Brasil que eu não atuava com IVA. De 40 países que eu já atuei, só o Brasil que a gente tratava diferente. Até o transfer price, que agora a gente, enfim, entrou na sistemática da OCDE, porque nós éramos praticamente o único país do mundo que não estava dentro da sistemática da OCDE. Então o IVA, ele vem para dentro de um bloco de quase 200 países, sim, que é o que eu estou acostumado, sim, que ele vai simplificar e trazer de volta a oportunidades dos empresários que têm suas empresas, seus bons produtos, estar de volta ao jogo do resultado. Porque ele vai ser obrigado e ao mesmo tempo a concorrência vai ser um pouco mais justa, vamos assim dizer. sim, sim. E Ed, agora, enfim, saindo um pouco dessa seara, profissional, você é pai de 2 filhas, né? 2 filhas, 2 meninas. Uma que vai fazer 3 e outra que vai fazer 10. Perfeito. Ana Carolina e Maria Luísa. Sua esposa é da área tributária também ou não? Minha esposa, a gente bate uma boa bola de negócios. Minha esposa atuou 17 anos na KPMG. Ah, pô, vocês se conheceram Ora, a gente conheceu na Atento, na Atento? na Poxa, Atento. Ela vê a parte de controladoria, hoje ela é executiva de controladoria. Então a gente tem esse debate tributário, contábil, de controladoria, de resultado, EBITDA, negócio. nossa, essas meninas, essa geração nova aí Já tem vai bagagem. Então esse conceito, a gente bate essa bola, então pra gente assim, a gente atuou em empresas nacionais, multinacionais, então essa visão eu tenho dentro de casa também, de negócio. Então hoje com o advento da reforma tributária, a gente tem esse bate-bola, fala: "Olha, tô com essa questão aqui, qual que eu posso fazer de retorno?". Então ela já aproveita algumas dicas grátis, né, e Sim, ganha o mérito depois. sim, poxa. E elas gostam? Ela a de 3 é, né, super novinha, mas a de 10, já tem familiaridade, uma boa familiaridade com Elas gostam produtos? pelas discussões, porque como eu tenho esse olhar, eu sempre atuei com planejamento, quando Uhum. perguntam pra mim: "Ah, você é fiscal?", eu falo: "Eu nunca apurei imposto. Eu não sou contador, eu não apuro e pago imposto". Eu sempre tive esse olhar de: "Olha, faturei 100 milhões", eu sempre fui inconformado no sentido assim: "Vocês estão comemorando? Cara, a gente bateu meta, mas era pra ter
dado o dobro de Estilo resultado. Bernardinho, ganhou a medalha de ouro, mas Basicamente vamos isso. treinar. Eu tinha 3 planejamentos aqui que não foram aprovados, que daria o dobro de resultado. Sim, Mas tem o outro lado que é bem polêmico, você conhece bem. Normalmente numa multinacional, CEOs, CFOs atuam à base de metas. Se eu bato a meta, o Adib da CIMED fala muito isso, ah, as pessoas param, deixa para o ano que vem. é, errado, completamente errado. Então, eu que sou do tributário, eu sempre olho, falo: "Nossa, a gente deixou muita oportunidade para trás". Sim, Mesmo em multinacional, tendo departamentos gigantescos de planejamento tributário, quando você olha, você fala: "No opa, 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 o passou". O retorno poderia ter sido melhor ainda. sim. E a McCarthy Consultoria, inclusive, que tem até no nome uma questão bacana da sua família que você me contou, eh, atua com planejamento para as empresas no modo geral, mas você também é conselheiro de 2 companhias, né? É, Fala um hoje pouquinho do seu trabalho como conselheiro. o trabalho de conselheiro foi questão automática, hoje se fala muito em conselho e em conselho consultivo de administração. No meu foi algo que é automático, eu passei minha carreira e as minhas vivências, tanto nacional, transnacional, em muitos países, acabou me levando para esse lado. Sim, Quando você traz para esse mercado de médio porte, que é o grosso modo do Brasil, né, 85% das empresas, começou a pintar essa solicitação, falar: "Você poderia dar a mentoria? Você poderia ser um conselheiro?". Eu não tenho estrutura ainda para ter um consultor, mas de repente um conselho para eu começar a trabalhar o hábito e começar uma reestruturação. Começa com o conselho, e aí eu vou apoiando nessa reestruturação. Por exemplo, eu sou contratado para falar de impostos numa empresa médio porte, aí você olha: "Mas você está num presumido, eu não tenho muito o que fazer". Então eu tive que voltar e falar: "Olha, vamos fazer um plano de reestruturação". Como eu já atuei em controladoria, contábil, em multinacional, a gente vamos trazer um patamar mínimo necessário de forma corporativa para você começar a jogar o jogo do resultado. Então eu apoio esse cliente a se reestruturar, abrindo as caixinhas, deixando o mínimo necessário para ele atuar de forma profissional, assim como ele atua no operacional. sim, E aí ele tendo o mínimo de condições, gerando resultados, dando lucro real, é mais complexo? É, mas a gente tem quase 1000 artigos tributários para trabalhar em cima. sim. E aí, tendo o resultado, que é algo que ele não tinha antes, a gente pode trazer soluções e estratégias para minimizar a carga tributária. E você vê essas empresas usando bem o conselho? Porque o que a gente também escuta bastante no mercado é que, poxa, algumas empresas têm o seu conselho, mas acaba não usando muito, não levando as dores, o que não adianta nada, né? Você tem que levar. Se você tem um conselho consultivo composto, é para você usar, né? Eu até falei para um amigo meu, a gente até parou de se falar de forma profissional e voltou a ser só amigo. Eu falei para ele: você vai no médico, no clínico geral, você pega a primeira opinião, ele te passa para um especialista. Você tem o resultado do especialista e tem o remédio para tomar. Você volta para casa, conversa com a sua esposa e ela fala: "Você já conversou com fulano de tal?". Aí você volta no fulano de tal e vem para o especialista, que é algo que voltam para mim: "Olha, eu falei com meu tio, com meu pai, com meu contador, ele disse que dá para esperar". Ah, É o que eu mais escuto, Fernando. dá pra esperar sempre agora, assim, e a nocividade da espera, né? Não é uma dor para ele, Puxa. ele não sente que é uma dor. E aí, não, vamos esperar num momento assim, e o prejuízo que você vai ter nesse inteirinho, né? Contudo, ele vem para mim: "Olha, eu estou pagando 5 milhões, 10 milhões de imposto, é um absurdo, esse governo está matando o país". Mas ele fica sempre nessa premissa: "Estou no simples, estou tranquilo, é o mínimo que eu posso fazer". Sim, E gasta esse tempo, e quando você oferece uma proposta: "Olha, eu consigo te apoiar, a gente consegue mudar". "Não, não, deixa, meu contador falou que vai ser complexo, que eu vou ter uma carga tributária maior, eu vou ter que contratar gente". Ele não pensa no resultado, ele foca na dificuldade. sim. Então vira uma muleta para ele, se esconder atrás de um regime tributário em que ele consegue tocar a empresa sozinho, porque ele gosta da centralização do poder. Sim, sim. Tem a síndrome do pequeno poder. Exato, exato. Na verdade, quando você centraliza muito, você deixa as decisões, os caminhos da sua empresa no gargalo seu, né, até onde você aguenta, até onde você
dá conta. E outra questão é, Trava. o Brasil tem essa cultura de que vender soluciona, é cultural nosso. Vender soluciona Eu tudo. falo que é cultural, porque já trabalhei com várias culturas, é cultural. Essa coisa de que CEO vai dar uma palestra e fala: "Vender, vender, 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 vender". Vender nem sempre é a solução. O departamento comercial ganha todos os bônus, É. ele fica milionário, o dono da empresa fica com prejuízo. Tem muita empresa até hoje que paga comissão sobre a venda, não sobre o recebimento. Uhum. Ou seja, dá default, acabou. Um departamento é descolado, então eu tenho conflitos de interesse. Um é pago para bater meta de venda, não necessariamente ele tem compromisso com o resultado. Sim. Então ele traz todo tipo de contrato e o dono só vê se eu tivesse mais 3 funcionários igual esse: "Tá vendo, Ed, olha, esse aqui", aí manda para Dubai. E aí o prejuízo, o contador tem que dar conta, o Ed tem que dar conta. Fala: "Meu amigo, pergunta para quem tá vendendo. Esse contrato não passou por mim". Trabalhei muitos anos, em instituição financeira, fui gestor, etcétera, e trabalhei por uma boa parte do tempo numa área de recuperação de créditos, né. Então você via, poxa, o comercial vai lá e concedeu o crédito, mas concedeu direito? Porque se não conceder direito, não adianta nada, depois vai para prejuízo E os descontos? exatamente. É que na dinâmica dessa instituição, eles eram penalizados por conta disso, né. Mas você tem que ter qualidade na concessão do crédito para você ver de fato performar. E não só a instituição financeira, quando você joga isso para um cliente, né, a ideia é a mesma, você tem que ter um bom cliente para ver se de fato vai ser pago, né. Exato, exato. Hoje eu sofro disso. Você conversa com o proprietário da empresa, fala: "Olha, realmente tem pontos a melhorar, Ed". Conversa com o diretor financeiro, aí é o cunhado dele, é a esposa dele. Uhum. Aí as coisas não andam. Sim. Aí eu volto e falo: "Eu tô perdendo tempo, porque a proposta não foi aceita, eu estou trabalhando". Na verdade eu não estou trabalhando, é uma doação, porque trabalho tem a ver com retorno, com recebimento. Então a gente deixa pra lá, vocês perdem muito tempo, porque ainda não é uma dor pra ele, ele não sente que é uma dor. E um ponto importante, nada contra ter familiar, né, por mais que eu acho que às vezes pode ser complicado, mas você quer colocar um familiar, uma esposa, um filho, um cunhado, que sejam pessoas capacitadas e comprometidas, né, você não vai colocar para ajudar, na verdade você vai O trazer mínimo uma de pedra para o o seu mínimo de sapato. experiências e qualificação para Qualifi aquela atividade, né, Exatamente. para aquela atividade. Exatamente. Eu conheço empresas familiares com pai, filho, né, e o filho é diretor hoje, nossa, empresa voando. Voando, voando. Mas foi preparado para isso, né, e de fato tem perfil e já passou por tudo quanto é, a área da empresa, trabalhou fora inclusive para trazer, Exato. informação, benchmark. Assim, não está fadado ao fracasso, mas tem que ser bem colocado. Infelizmente, são poucos exemplos que a gente vê, É, principalmente não de são muitos. empresas nacionais que conseguem virar transnacionais, romper a barreira do milhão para o bilhão. Sim, Infelizmente são poucos. Até porque hoje se fala muito em startup, o Brasil tem essa questão de que quem criou a empresa é o especialista, é o cara que tem o talento no produto ou no serviço. exatamente. Mas ele nunca estudou administração, contabilidade, economia, então a empresa vira a excelência no produto, porque é o talento dele. E foi crescendo e infelizmente esse cara continua administrando não só o produto, a elaboração do produto, mas como a administração. E aí a administração não é uma prioridade para ele. Sim. Ele deixa na mão do contador que fala: "Tá simples", continua olhando a operação. E aí ou ele, ah, se encontra numa hoje a gente tem recordes de empresas que pedem a RJ, né. Sim, sim, sim. É, E na maioria das empresas tem um produto bom, muito bom. sim. É o que eu também, a gente já falou mais de uma vez aqui no podcast acerca disso, né, o empresário, ele pode entender o máximo do negócio dele, e é bom que seja assim, mas na parte de administração, se ele for bom administrador também, é isso aí, mas se não for, ele tem que juntar, né, trazer especialistas em diversas áreas, a gente está falando de planejamento tributário aqui, mas diversas outras questões financeiras, administrativas, gestão de pessoas, gestão de contrato, enfim, de tudo, Exato. para ter uma empresa robusta, para que de fato, não só a excelência do produto ou do serviço seja o principal, alicerce, mas também toda a parte de planejamento, porque senão, por mais que você possa ter um produto maravilhoso, se você não for uma empresa bem estruturada, é capaz da empresa entrar em crise. Hoje discussões judiciais, né, até o Abílio, ele falava muito: "Ah, Abílio, onde você demanda mais tempo na elaboração do contrato? Se você não tiver um advogado,
contratual, de contingência, uma equipe especializada, o que você está assinando? Sim. Porque a outra parte, de repente, passou por uma equipe especializada, passou por várias caixinhas. Uma multinacional tem as flags, tributário, contabilidade, para saber como eu vou contabilizar, porque dependendo de como eu contabilizo, eu tenho um efeito fiscal para cima ou para baixo. Então eu preciso prestar atenção se isso para em pé Sim. de forma contábil. Passa por equipe de contrato, passa por supply chain, logística. Eu consigo entregar esse contrato? Porque depois que assinar, eu tenho um prazo para Sim. entrega. E às vezes esse prazo está condicionado ao pagamento. Sim. Então eu tenho produção do produto para na entrega. Aí se para na entrega, o meu fluxo de caixa fica Prejudicar. prejudicado, porque o pessoal de logística não conseguiu, porque ninguém avisou, olha, não passou por mim esse contrato. Ninguém perguntou se eu tinha condições de entregar, É. porque o dono acaba decidindo: "Sim, esse contrato é bom para mim", mas ele não fez esse Com checklist. qual análise ele não tem, né, morou o dedo, pôs pra cima, não, é um ótimo contrato. Às vezes vai gerar prejuízo, pô, é numa praça que para você entregar, a tua margem vira negativa e você não tá nem sabendo, né. Custos, hoje tudo vem da China, você tem esse prazo de chegada. Hoje a questão de segurança pública é uma questão que influencia no meu preço, Sim, principalmente na parte da logística. sim, com certeza. Então a gente tem não só a questão tributária, mas impactos extras que acabam culminando no resultado da companhia, que se você não olha um contrato e vê esse checklist de fatores e tem uma equipe para te apoiar, que você não consegue, por exemplo, a reforma tributária é um caso à parte. Como é que o empresário consegue, se ele não tem o mínimo necessário de especialização e mesmo sendo especialista, ele não vai ter tempo de tocar tantos assuntos relevantes e ainda olhar para o produto. Sim. Olha, Ed, pra gente bom, o bate-papo tá maravilhoso, mas enfim, Esse tema a gente pode ficar horas porque não e é horas, tributos, é é negócios, né. negócios, exatamente, a gente falou: "Poxa, a gente vai focar", e falamos bastante de tributos, mas acaba descambando para negócios, né. Negócios, é negócio. Deixa, por favor, suas redes sociais aqui, não só as suas pessoais, mas também da Marcarf, para que os nossos telespectadores possam consultar seu trabalho melhor e etcétera. Minha rede social pessoal é ed.fortunato, Instagram, LinkedIn Ed Fortunato. A Macarf underline consultoria, e aí vocês conseguem me encontrar, ter um pouco da minha história, o que que eu posso apoiar vocês a começar a jogar o jogo do resultado e não só do faturamento, algo que é para apoiar e mudar o patamar da companhia. Ed, muito Eu obrigado que pela sua agradeço, participação, satisfação. muito obrigado pelo livro também, poxa, é um assunto que eu gosto muito, esse livro aqui não vai durar uma semana na cabeceira. E, enfim, de fato eu espero que os empresários, que assistiram esse programa, consigam ter consciência do que vai vir, né, na reforma tributária, que é para ontem, né, Já passou da já passou da hora de planejar e conseguir caminhar direitinho para ter os seus negócios de forma perene, que é o que eles mais querem sempre, né. E principalmente olhar a questão tributária de uma forma, olhar para o lado, falar: "Por que que as empresas estão crescendo e tendo muito resultado, CEOs andam de avião, de jatinho, de carros importados, e o que que eu estou deixando passar? Sim, Se a regra do jogo é a mesma, por que que eu não estou jogando esse jogo de resultado?". perfeito, perfeito, Ed. Bom, convido a todos para continuarem, acompanhando os podcasts da Empreender Opinião, as séries específicas, né, agora Law Talks, Economy Talks, clicarem no sininho, se inscreverem no canal e até a próxima com mais um podcast Empreender Opinião. Muito obrigado. Abraço, tchau, tchau.